espero que esteja tudo bem com vocês. E o nosso assunto de hoje vai estar relacionado exatamente o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, 1 Pedro 4, 6. Tá? E a gente vai ver também Efésios, capítulo 4, do verso 8 em diante. E na medida que a gente for lendo, a gente vai explicando cada verso para trazer a compreensão, tá bom? Mas antes de irmos para o nosso assunto, eu gostaria de pedir, se você ainda não faz parte do nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like. Bom, a gente tem visto que esse texto tem sido assunto de discussão por muitos teólogos e também pastores que tentam, de certa forma, compreender qual a mensagem, o sentido, a interpretação correta desse texto, tá? E eu gostaria de observar com você. Porém, a gente sabe que existem muitos teólogos que eles já têm crenças definidas a respeito dos textos bíblicos. Eles não estão preocupados com que mensagem ou com qual a informação que aquele texto está passando. Apenas querem pegar aquele texto e que aquele texto colabore com o pensamento que ele já tem. Isso é um grande problema, porque às vezes o texto está falando uma coisa e a minha crença outra. E por conta disso eu não deixo o texto falar o que ele quer, mas eu manobro o texto para que ele fale aquilo que eu já creio a respeito dele e não o que ele tem a dizer. Isso é muito perigoso, tá? As heresias nascem a partir disso, esse tipo de interpretação forçosa a um texto. E existem coisas que não vai adiantar você manobrar, assim como esse texto aqui. Ele é um texto enigmático, não há muitos versos na Bíblia sobre esse assunto, tá? Vamos fazer a leitura do verso 18 e 19 e 20 para a gente poder começar a nossa interpretação aqui, nossa compreensão a respeito desses versículos. Diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados dos justos, pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, e enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, nós temos aqui os 3 versículos. Eu gostaria de fazer uma observação dizendo o seguinte, que existem 2 pontos de vista em cima desse texto. O primeiro é que esse texto ocorreu no período antediluviano, quando Jesus usou Noé para pregoar, ou o Espírito Santo usou Noé para pregoar para essas pessoas. Esse é o primeiro ponto, que isso já aconteceu antes de Pedro narrar, antes de Jesus morrer. Tá? Primeiro ponto. O segundo ponto é que Jesus desceu ao Hades, ao inferno, e ali pregou aos espíritos que estavam em prisões. A gente sabe que a maioria dos teólogos descartam essa possibilidade, porque se trata de questões espirituais. O texto se torna um texto espiritual. E vale lembrar o seguinte, dentro desses 2 pensamentos, vale lembrar o seguinte, que quando o texto se refere que Jesus foi, né? E alguns dizem que não foi Jesus, foi o Espírito Santo que pregou. Se isso ocorreu, foi o Espírito Santo que pregou no período antediluviano. Tá? Mas o texto aqui ele é bem enfático em afirmar que foi Jesus quem pregou e não o Espírito Santo. O Espírito Santo, no caso, no versículo 8, ele diz, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Está falando da ressurreição de Jesus e não da pregação. Tá? Jesus foi vivificado. É o mesmo texto lá de Romanos capítulo 8, versículo 11. E o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos nos vivificará em glória. Aqui o texto está dizendo que Jesus foi vivificado pelo Espírito Santo, mas a ação de pregar aqui não foi do
espírito, mas de Jesus. Jesus desceu e pregou de acordo com o texto. Agora, a interpretação é que é outra questão, tá? O texto está bem específico aqui ao dizer. E ele diz o seguinte, no verso 20, diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes. O que dá a entender? Que no momento em que essa pregação ocorreu, não é o mesmo período pré-diluviano, como está escrito. Porque ele narra que esses espíritos aqui ouviram a pregação e que eles foram rebeldes em outro tempo. Ou seja, existem dois tempos, o tempo da pregação e o tempo em que os espíritos se rebelaram. Tá? Agora, o que acontece? O texto está dizendo isso. Eu posso ter uma crença em cima dele. Eu posso ter uma teoria em cima desse texto. Eu posso levantar aqui uma questão polêmica. Mas o que o texto está dizendo é isso. Então, quando nós observamos esses detalhes, a gente vê que houve uma pregação, e quem pregou foi Jesus, e os que receberam essa pregação foram espíritos que viveram no período pré-diluviano. E ele faz a citação de Noé e do que ocorreu ali, que foi símbolo do batismo, né, daquela época, mas mostra enfaticamente que ocorreu de fato a pregação e que Jesus foi o pregador, no caso desse texto, tá? O capítulo 4, versículo 6, ele diz assim: porque isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E ocorre que muitos desacreditam que Jesus tenha sido o pregador nessa ocasião. Mas Jesus é o pregador aqui, ele é quem prega. No livro de Efésios, no capítulo 4, eu gostaria de ler com vocês, no verso 8, ele diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Nesse versículo, alguns interpretam que a parte baixa é quando Jesus foi sepultado. O texto fala uma coisa e os intérpretes querem afirmar outra. O texto está dizendo que Jesus desceu às partes mais baixas. O sepulcro de Jesus ficava numa caverna, não tinha nada de baixo ali. Ali era uma parte alta, onde Jesus foi sepultado. E o texto que Paulo está narrando em Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, está dizendo que Jesus desceu às partes baixas. E ali Jesus levou cativo o cativeiro e voltou, concedeu dons aos homens. 3 textos falando praticamente do mesmo assunto, mas para nós é difícil aceitar porque nós temos crenças em cima disso. Exemplo, existem igrejas que têm crenças de que a alma morre. Se a alma morre, Jesus vai descer para pregar? Para quem? Se a alma está morta, em sono, ele ia pregar para quem? Não faz sentido. Então isso contraria uma crença. O que a gente faz? A gente tem que desconstruir o texto para não afetar a nossa crença. E o que o texto está dizendo? Que os espíritos ouviram a pregação. Que pregação? Isso aí o texto não faz menção. Mas que houve uma pregação, houve. Os mortos ouviram a pregação. E o texto de Efésios 4, verso 8 e 9 diz que ele desceu às partes mais baixas. É difícil para nós aceitar isso? Para mim, não. Porque eu não estou preocupado em sustentar minhas crenças. Eu estou preocupado em receber a mensagem que a Bíblia está passando. Em receber as orientações da Bíblia. Em ter o entendimento do que o texto quer falar. E não usar o texto para dar suporte para o que eu acredito. O que eu acredito não vai ter significado se não houver amparo bíblico. Então não adianta eu fortalecer com o maior número de textos aquilo que eu acredito, se eu tiro eles do seu contexto e eu tento embasar simplesmente crenças. Tá? O texto está claro e evidente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.